Agora, a atividade 5, né? Falando um pouco dela. A economia está em tudo, né? Ela define o quanto a gente ganha, né? O que conseguimos comprar, onde moramos, né? Como nos deslocamos, né? Mas tem um aspecto dela que muitas vezes não passa batido, né? O espaço. É aí que entra a economia regional e urbana, né? Nesse ponto do espaço, né? Ela estuda como as decisões econômicas acontecem dentro de um território. E eu acho que mais do que isso, né? Como o próprio espaço, né? As cidades, as distâncias, a organização dos bairros e das regiões, né? Influencia essas decisões, né? E isso tem implicações enormes, né? Ajuda a explicar, por exemplo, por que algumas regiões se desenvolvem mais que outras, né? Por que existem bairros com tudo por perto, enquanto outros mal têm acesso a serviços básicos, né? Ou porque certas também cidades se tornam polos industriais e outras enfrentam estagnações, né? É, Vivem paradas, né? Nada acontece. Eu nasci numa cidade assim, inclusive, né? Que tudo é estagnado e até hoje é. E essa economia, ela começou a ser constituída com base nas ideias de três autores centrais, né? Não vou conseguir pronunciar muito bem, mas Von Tone Hotelling e Paul Krugman. O Von Tone viveu nos começos do século XIX. Ele criou um modelo muito simples, né, mas revolucionário. Imaginou uma cidade no centro e em volta dela cercada por áreas rurais. E mostrou que o tipo de produto cultivado em cada área disso dependia da distância até a cidade, né? Porque o custo de transporte fazia toda a diferença. Produtos perecíveis e pesados, como leite, verduras, precisam estar perto do centro. Já os grãos e produtos menos perecíveis podem estar mais distantes, né? Isso não influencia tanto. E isso ajuda a entender também como o espaço interfere nas decisões, né, de produção. Mas o mais interessante disso tudo é que essa lógica, né, também vale para o espaço urbano. O preço do solo, o tipo de construção, os serviços, enfim, tudo isso também é afetado pela localização. Então é basicamente isso que versa, né, a economia regional e urbana. E mais adiante veio o Harold Hotelling, e ele colocou para a concorrência entre empresas, né? Mostrou que quando dois negócios oferecem o mesmo produto, eles tendem a ficar mais próximos um do outro, exatamente para alcançar o maior número de clientes, né? Então, uma concorrência bem direta. E esse modelo é conhecido como o princípio da diferenciação mínimo. É por isso também que a gente vê, né, várias farmácias da mesma esquina, ou redes de fast food, uma do lado da outra, ou oficinas, né? No caso aqui de Ouro Preto, as oficinas de carro fica tudo próximo da outra, umas das outras, né, ali na saída de Ouro Preto. Então acho que se explica bastante essa organização, né? E no caso disso, né, a localização vira uma ferramenta de estratégia mesmo, né? O espaço vira parte de competição. Para competir, precisa estar perto, né? E eu acho que é basicamente isso. E assim, no final do século XX, o Krugman, ele trouxe uma nova abordagem, né? Que é a nova geografia econômica. E ele queria entender por que algumas regiões se tornam centros industriais e econômicos, enquanto outras não conseguem nem se desenvolver, né? Não conseguem sair do lugar. Então, ele combinou três elementos: economia de escala, custo de transporte e mobilidade de trabalhadores. E o que ele mostrou foi o seguinte, que quando uma empresa cresce em um lugar, ela atrai fornecedores, trabalhadores, outras empresas, enfim. E isso gera um processo de aglomeração, né, que se torna uma cidade. Enfim,
E esse movimento não é aleatório, ele é constituído por forças econômicas que enfim, retroalimentam, né? Elas próprias se alimentam. E esse processo ajuda a explicar também as desigualdades regionais, né? Algumas áreas crescem cada vez mais, enquanto outras ficam para trás, enfim, né? Como eu já falei antes. E o mais importante é que ele levou isso para modelos econômicos, né? Ele saiu do mapa e foi para teoria, né? Mostrando como essas dinâmicas, né, funcionam com dados, números, enfim. E isso também deu à economia regional e urbana um novo status dentro da ciência, né, econômica. E assim, hoje esses três pensadores ajudam a entender que o lugar onde a gente vive não é resultado do acaso, né? O acesso a oportunidades, a serviços, a empregos, tudo isso é moldado por processos econômicos e decisões políticas também, né? E por isso também a economia regional e urbana é tão importante, né? Porque ela não serve apenas para entender o mundo. Ela também é uma ferramenta para transformar essas realidades, né? E quando planejadores urbanos e gestores públicos, empresas, enfim, entendem essas dinâmicas, eles conseguem tomar decisões melhores, né? Conseguem, por exemplo, combater desigualdades, né? Promover o desenvolvimento equilibrado, é, enfim, né? Acho que tudo isso se interliga. E, enfim, né? A cidade, o bairro, o espaço onde a gente vive é resultado de escolhas, né? Entender isso acho que é o primeiro passo para fazer novas escolhas, né? Mais justas, mais eficientes e mais humanas também, né? E assim, tentei falar bem rápido para contemplar o tempo de 5 minutos, mas no caso dessa atividade eu não consegui, tá? Agradeço desde já e muito obrigado.